Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de manutenção de celulares da JCL. Nesta aula apresentaremos a vocês as partes de um smartphone. Esse estudo se fará necessário para que futuramente vocês possam setorizar as partes e também para facilitar nas análises. Vamos começar a dividir o smartphone em três partes, que são periféricos, componentes analógicos e circuitos integrados. Periféricos são as partes conectadas à placa do smartphone através de conectores, flex cable ou por procedimentos de solda. A câmera é um periférico, o display também é um periférico, conectores são periféricos e outros mais. Componentes analógicos. Os componentes analógicos são os que se apresentam em maior número nas placas de eletrônicas. São componentes que podem ser aferidos mais facilmente com um multímetro. Resistores, capacitores, bobinas ou indutores e diodos são exemplos de componentes analógicos. Esses componentes serão estudados futuramente. Circuito integrado. A ideia de um circuito integrado é realizar ações mais complexas que não podem ser executadas por um único componente. Um circuito integrado pode realizar diferentes funções, como temporizar, oscilar, amplificar e controlar outras funções. Os circuitos integrados também podem ser conhecidos como CI. Agora que já apresentamos as três partes de um smartphone, vamos começar com a apresentação dos periféricos. Vamos começar pelo display, que é o periférico que mais se troca. A função do display é exibir imagens geradas pela placa. O display deve ser testado conectado à placa. Para se trocar um display, devemos respeitar os padrões e modelos do fabricante. O display também é conhecido como LCD ou frontal. Nas telas de LCD existem cristais líquidos que são transparentes, mas têm sua estrutura molecular alterada quando recebem uma corrente elétrica. Um exemplo claro de funcionamento desse tipo de LCD será apresentado futuramente nas aulas de backlight. O display evoluiu com o passar dos anos. Os novos displays utilizam diferentes tecnologias, como LED, OLED, AMOLED, Super AMOLED e Retina. Na verdade, tela retina ou ecrã retina é o nome comercial usado pela Apple para as telas LCD que apresentam uma densidade de pixels suficiente para o olho humano não ser capaz de perceber uma distância padrão. O termo é usado em vários produtos da Apple, como iPhone, iPad, iPod e MacBook. Touch. O touch tem a função de teclado e funciona sendo sensível ao toque do usuário. O touch deve ser testado conectado à placa e para se trocar devemos respeitar o modelo do fabricante. Os touches podem ser resistivos ou capacitivos. As telas resistivas possuem menor precisão no reconhecimento do toque, já que são compostas por várias camadas. Conforme pressionamos a tela, essas camadas fazem contato uma com a outra e informam ao sistema qual a sua posição em coordenadas. Já no sistema capacitivo, como o próprio nome sugere, é um tipo de tela que usa uma capacitância. Capacitância é a capacidade que um corpo tem de armazenar cargas em forma de campo elétrico. Assim que o dedo toca esse tipo de tela, um desequilíbrio identificado pelo sistema informa exatamente onde foi acionado, através de uma troca de elétrons. Essa informação é enviada aos circuitos integrados da placa, que posteriormente realiza a função que foi requerida. Flex Cable. O Flex Cable é a peça responsável por realizar a comunicação entre as estruturas dos celulares. Os cabos flex podem apresentar em sua extensão alguns periféricos, como por exemplo botões, câmeras,
conectores e outros mais. Na maioria das vezes, os problemas com flex cable se dão através de falha humana ou erro de desmontagem, quando um técnico com pouca ou sem experiência ele tenta abrir o smartphone e acaba rasgando esse periférico. Alto-falantes. O alto-falante é a peça responsável por transformar em audível os sons recebidos pelos smartphones. Também tem a função de reproduzir som de multimídia. Geralmente temos dois tipos de alto-falante nos smartphones, o auricular e o multimídia. O auricular geralmente é menor, estará em uso sempre que o usuário estiver em uma ligação com o celular encostado no ouvido. Já o multimídia será usado sempre que o usuário colocar no modo viva voz ou estiver ouvindo música sem fone de ouvido. Também é utilizado como campainha. Microfone. O microfone é o componente responsável por captar e transmitir os sons produzidos por nós. Sua localização está sempre posicionada na extremidade inferior. Já os celulares mais modernos possuem vários microfones espalhados pela placa. Microfones SMD. Os microfones atuais são os SMD condensados digitais. São esses que têm um formato mais quadradinho. Esses microfones são sensíveis à temperatura e também à intrusão de líquidos. Por isso, sempre isole o microfone quando for efetuar algum procedimento de solda próximo a ele. Baterias. As baterias são responsáveis por alimentar com energia o celular. Sua tensão de trabalho pode variar entre 3,5 a 4,2 volts, podendo apresentar de 3 até 5 pontos de contato. Baterias têm vida útil e devem ser trocadas periodicamente. Estima-se que a vida útil de uma bateria gire em torno de 400 ciclos. Um ciclo corresponde a uma carga e descarga completa de uma bateria. Então, 400 ciclos seria o mesmo que recarregar essa bateria 400 vezes. Atualmente as baterias utilizam de íons de lítio em sua composição. Esse tipo de bateria não cria efeito memória como as de antigamente. Nesse caso não existe mais a necessidade de esperar descarregar por completo antes de recarregar novamente. E não aqueça e nem tente abrir uma bateria, pois elas são blindadas e existe o risco de explosão. Bom, essa aula eu paro por aqui, pessoal. Espero vocês na próxima aula.